Você está acompanhando ao vivo a nossa transmissão da 20ª edição da Feira Internacional do Livro. Nesse palco hoje, mais cedo, Sérgio Vaz falou com uma porção, um monte de gente da companhia lá da ETEC e também pelo YouTube. E agora a gente traz uma outra edição do Combinando Palavras, dessa vez com Mel Duarte. Ela já está aqui com a gente? Para dar um oizinho, falar bom dia, e também os estudantes já compondo aqui a nossa plataforma virtual, a nossa sala virtual. Mel está aqui. Oi, Mel, bom dia! Bom tê-la aqui com a gente. Super feliz de passar essa manhã com você, compartilhando poesia, trazendo um pouco da sua história, né, das suas publicações recentes, mais antigas. Você que já está desde 2006 na produção, inovando a literatura com a música, com a poesia falada, com o slam. Nossa, super gratidão de você ter aceito participar desse projeto e quero que sua manhã seja tão linda quanto a gente construiu para que assim venha a ser. Bom dia para você. Que assim seja. Bom dia a todo mundo que está aí conectado. Estou super feliz de estar aqui com vocês, de poder ter essa troca. Estava aqui assistindo o Sérgio. Que delícia, gente. Vamos embora, vamos juntos. Maravilha. Mel de um lado e aí estudantes do outro, estudantes da rede estadual de ensino. Olá, gente. Tudo bem com vocês, né? Na hora certa, todo mundo vai fazer uso da palavra. Já estou vendo uma imagem ali do SESI Franca, os alunos indo para o anfiteatro, né, sentando separadinho. Outros alunos eu estou vendo aqui já nas bibliotecas das unidades escolares, outros nas suas casas. Foi o jeito que a gente encontrou de continuar combinando palavras, né? Porque se fosse tudo como era dantes, Mel estaria nesse palco e mais de 1.100 estudantes da rede estadual, dos parceiros que temos, estariam ocupando esse espaço. Como a Mel não veio, nós vamos levar o teatro para você, Mel, mostrar um pouquinho do teatro para ela. Maravilha. Para que ela conheça. Hoje a gente está, né, com a plateia presencial vazia, por questões da pandemia, mas aí é o nosso espaço, né? Super legal, Mel, quando os estudantes vêm para esse palco, né, eles fazem essa interação no corpo a corpo, a coisa pega uma forma assim, não tem como não se emocionar. E eu estou na torcida para que ainda assim no virtual a gente consiga se emocionar junto nesse projeto que é tão importante. Deixa eu já ver aqui as escolas que temos conosco, para que a gente possa começar as rodadas de pergunta, resposta, interação, mostrar para a Mel os produtos, né, os trabalhos produzidos ao longo dos últimos 2 meses, né, para que ela possa ver como as pessoas estão lendo, né, a obra que ela tem produzido para a gente. Ela tem uma diversidade de conteúdo, de linguagens. Não vou antecipar tudo não, porque aí a gente vai entregando aos poucos para você que está na nossa companhia. Deixa eu conversar com os alunos, o Vitor Donizete de Souza, que é da Escola Bairro Francisco Castilho. Ele já está conosco. O Vitor já está super posicionado. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Vitor, levanta a mão para eu te achar. Achei. Tudo bem com você, Vitor? Sim, estou ótimo. Bom tê-lo aqui conosco. Como é que foi trabalhar com a obra da Mel na sua escola? Foi muito interessante pesquisar sobre ela. Eu adorei. Que bom. E aí vocês fizeram um trabalho. Fica aqui comigo desse ladinho, Mel do outro lado, você de casa, e a gente assiste um compilado dos trabalhos realizados pela Escola Francisco Castilho. Vamos lá. A beleza visual e outros encontram a beleza cultural, se atraem por danças e músicas. As belezas são diversas, mas existe um fato que não pode ser negado. A beleza se relaciona a elas. As mulheres carregam esse legado e isso deixou sequelas. Muitos acham que o feminino está relacionado à beleza, muito pelo contrário. Mas antes, esse legado, quem carregava eram os objetos. Isso mesmo, objetos. Como estrelas, estátuas, obras e amuletos. As mulheres são relacionadas ao belo, mas ainda são vistas como objetos. Essas verdades são árduas, pois o sentimento de liberdade está muito longe dessa realidade. Toda essa luta me fascina, inspira.
tantos problemas que elas resolvem, as coisas que elas inventam, que essa luta continue e precisa a penúria. Legal, e as meninas se posicionando, mandando recado para Mel Duarte. E deixa eu voltar aqui com o Vitor. Vitor, sua pergunta para Mel, contar um pouquinho de como foi essa produção? Bom, essa produção eu fiz porque eu pensei assim, eu não sou uma pessoa que sai muito de casa, que vê esse tipo de coisa. Então eu fui dar uma pesquisada. Aí eu fiquei muito rancoroso, muito nervoso em saber esse tipo de coisa. Aí eu fiz essa poesia, eles fizeram isso. Muito legal, Vitor, muito mesmo. Faz aí a sua pergunta para Mel. Mel, uma pergunta que eu queria saber é se você acha que o algoritmo das redes sociais te atrapalham e se você acha importante estar conectadas a elas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E aí, Mel? Oi, Vitor, bom dia. Nossa, que demais. Queria mandar um beijo para as meninas que participaram do vídeo, arrasaram, maravilhosas. Nossa, os algoritmos é difícil falar sobre isso, né? Porque a gente hoje está no momento que a gente precisa das redes sociais para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas, né? Eu costumo brincar que é isso, as redes sociais, elas são aquela faca, né, de dois gumes. Então, ao mesmo tempo que ela me leva para mais pessoas, a gente sabe que é uma terra sem lei, então a gente acaba recebendo também, às vezes, muitos retornos que não são retornos positivos, né, referente ao nosso trabalho. Então, a gente tem que saber também equilibrar tudo que vem, que entra para a gente, mas tem sido cada vez mais difícil alcançar pessoas dentro das redes. Eu entendo também que a gente está num momento muito complicado e que, às vezes, é difícil assimilar tudo, né, que está acontecendo no mundo, mas eu agradeço por poder ter um público que me acompanha e que entende o meu trabalho da forma como eu levo ele a sério. E eu sei que quem gosta do que eu faço, quem gosta de slam, quem gosta de poesia, tá comigo junto e fortalecendo o meu trabalho. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com as redes e com todas essas questões. Eu confesso que eu prefiro muito mais estar próximo, muito mais poder fazer as coisas frente a frente, para não só para mim, mas para tantos outros poetas e poetas que trabalham com a palavra. A gente sabe que essa relação com o outro, estar próximo, é o que faz toda a diferença. Para quem já assistiu, por exemplo, um slam ao vivo, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, é um momento muito complicado, mas por hora é o que a gente tem, então a gente tem que saber usar as ferramentas a nosso favor, né? Saber utilizar elas da melhor forma possível para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Legal, Mel, eu quero te contar uma coisa, só para você também ficar bem na sintonia de como a gente conduziu o processo até chegar aqui nesse nosso encontro no palco do Teatro Pedro II. Em edições anteriores, a gente ia na escola, tinha encontros de formação com os professores, né? A gente trocava experiências sobre o autor e depois os professores trabalhavam em sala. Nesse momento de pandemia, a gente também precisou usar as redes para poder ampliar o nosso universo de comunicação. E nós criamos uma plataforma, que é a plataforma Livro Vivo. E essa plataforma ela foi acessível aos estudantes e também aos professores. Essa que a gente vai mostrar aqui para você. Nós temos os dois projetos, o Combinando Palavra e o Recortando Palavra, e quando você acessa essa plataforma, a gente criou para que professores e estudantes pudessem acessar a obra da Mel Duarte, né, o Autorteca. O Autorteca é um espacinho reservado aí, ó. A Mel tem um lugarzinho nele, lá no finalzinho ali da primeira linha. Quando você quer saber um pouco mais sobre a Mel, você vai lá, clica, aí abre essa foto linda dela e ela vem aí então com uma série de informações, né? Poesias, entrevistas dela que a gente organizou no site, publicações dela. Nós temos parceria com um professor que traz informações, né, sobre o estilo literário da Mel, um pouco sobre o slam. E em um outro momento o professor também pode acessar um espaço só para ele, e nesse espaço só do professor tem algumas dicas, né, que o nosso grupo pedagógico criou a partir da obra da Mel Duarte. E foi assim, Mel, que a gente trabalhou um pouco do seu texto, junto com os vários e diversos alunos de Ribeirão Preto e de algumas cidades da região. Super legal. A gente abre para inscrição.
E muita gente correu logo para se inscrever para participar do seu salão. E eu estou vendo que o seu dog, o seu cachorrinho quer participar também, né? Muito bom. Tô doida para falar aqui. Muito bom. Vamos então conhecer. Obrigada, Vitor, pela sua participação. Eu quero conhecer a Isabelle agora, Sena Andrade, ela que é da Escola Estadual Julieta Taranto. Olá, Isabelle. Você está aqui? Deixa eu achar a Isabelle. Enquanto vocês acham a Isabelle, quero contar para ela que eu conheci Julieta Taranto. Julieta Taranto também adorava poesia, escrevia poesia. Ela era... não nasceu no Brasil, mas veio para o Brasil, uma imigrante, e uma pessoa de imenso coração, de vários trabalhos sociais em Ribeirão Preto, e a poesia era uma arma da Julieta Taranto. Então, deixa eu falar com a Isabelle. Oi, Isabelle. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu estou tentando te achar na telinha ainda, porque não acendeu aqui para mim. Ah, te vi. Tudo bem. Como é que foi o trabalho de vocês em sala de aula? Nossa, foi muito gratificante com meus professores, estudamos bastante, né? A história da Mel Duarte, dos poemas, foi muito, muito gratificante. Deixa eu só mostrar, tem uma imagem só da produção deles, né? Uma imagem para a gente mostrar do trabalho realizado na Escola Julieta Taranto. Essa aí é uma produção. Lembrando para todos vocês, e inclusive para a Mel, que os professores tinham total liberdade para trabalhar com um texto, um recorte, vida e obra, entrevista. Manda a sua pergunta, Isabelle. No poema Duarte, você homenageia seu pai relembrando imagens de sua infância, onde ele cantava para você no banheiro e apresentou a cultura do hip-hop, gastronomia e também museus. Cita sobre os cabelos presos no alto da cabeça, me remetendo à imagem de uma rainha. Que conselho você daria aos pais para incentivar suas filhas negras a terem mais autoestima e protagonizarem suas próprias histórias? Uia, que boa pergunta. Dá chance da Mel falar bastante sobre isso, né, Mel? Que pergunta maravilhosa, assim, e que legal você falar sobre esse poema, assim, porque é um poema que eu tenho muito carinho. A relação que eu tenho com meu pai é uma relação muito bacana, eu agradeço muito, eu sempre falo muito sobre isso também nas minhas redes, estou sempre divulgando o trabalho do meu pai, que é um grafiteiro maravilhoso, precursor do stencil aqui no Brasil, uma figura super importante para a arte de rua. E eu cresci acompanhando meu pai, literalmente pintando na rua, fazendo esse trabalho também de corpo a corpo. E por ele ser um artista muito inquieto, ele sempre foi uma pessoa que me mostrou que ser artista não é glamuroso, como muitas pessoas pensam, que a gente precisa trabalhar muito, que a gente precisa ter muita coerência com o que a gente fala, e que também é importante entender o que a gente quer com a nossa arte, né? Como a gente quer provocar as pessoas a partir do que a gente produz. E eu digo que, assim, ter o meu pai ao meu lado durante o meu processo foi muito importante, né? Ele foi uma pessoa que sempre também conversou muito comigo a respeito da sociedade e me fez sempre enxergar a minha beleza como mulher negra, sempre me fez entender o quanto eu era especial a partir de todas as coisas que eu carregava comigo. E sempre que eu tenho oportunidade de falar, assim, para os pais de meninas, que eles estejam, sim, presentes em suas vidas, acompanhem, conversem, tentem manter, de fato, uma comunicação horizontal, porque é muito importante, né? Eu sei que, infelizmente, pensando no Brasil, a gente tem uma deficiência quanto a pais presentes, principalmente na vida de mulheres negras, de mulheres que estão na periferia. Então, eu entendo que conseguir ter uma boa relação familiar faz toda a diferença para que essas crianças, para que essas mulheres consigam também se tornar a maior potência que elas têm, né, em seus próprios corpos, assim. Então, fica aqui o recado para os pais de meninas, estejam atentos, acompanhem suas filhas, incentivem elas a serem o melhor que elas puderem, a realizarem seus sonhos, porque faz toda a diferença durante a caminhada. Grata por essa fala super importante, né? Para os pais ficarem bem antenados. Deixa eu ver aqui também o Lucas. Deixa eu rodar aqui com o Lucas que é da escola Dr. Oscar Luiz de Moura Lacerda. Dr. Oscar de Moura Lacerda. Deixa eu ver onde está o Lucas. Lucas Vitor Vicente Ferreira. Olá, Lucas, tudo bem com você? Bom dia, tudo? Então tá ótimo.
Deixa eu te convidar para assistir junto com a gente, né, o vídeo que mostra um compilado de trabalhos realizados pela escola. Assim a gente faz a entrega para Mel Duarte e para você de casa também conhecer como é que foi trabalhar essa autora na sala de aula da Oscar de Moura Lacerda. Vamos conferir. A arte de escrever não é apenas dissertar, é viver, é improvisar. Eu sou uma artista, pois escrevo de coração. Vivo a vida com toda emoção. Eu escrevo para confrontar, em silêncio, em segredo. Afinal, não há como expurgar o que há dentro de mim, o medo. Por vezes a lágrima escorre, a preocupação aumenta. Sinto medo dos olhares alheios, mas sigo escrevendo sobre o que me atormenta. Pois sou escritora, sou artista, sou mulher, sou leitora. Se a vida é freestyle, não me diga o que fazer, apenas me deixe improvisar que de pouco em pouco tudo fica no lugar. E aqueles que quiseram tanto dizer vão ser o primeiro a se calar. Eles falam que é fácil isso, fácil aquilo, mas nem é verdade. Porque já que é tão fácil assim, cadê em você essa facilidade? Diferentes realidades, dificuldades e calamidades. E você, jovem moreno, preocupado em hoje em dia quem que vai ser sua cara metade? Num país onde o circo é mais importante que o pão. Eles nos fazem de palhaço e pro povo tá tudo bom. Pra mim não. Enquanto eu estiver um pão no cu de gravata com o bolso lotado, você tem o direito ao mínimo de saúde e educação. Vários pensamentos que me deixam no fundo do poço. Ser jovens num país ignorante é que nem pôr uma corda no seu pescoço. Se você opina algo, tudo vira um alvoroço. Sou obrigado a escutar, baixa a cabeça. Senão me chamo de orgulhoso. Por isso eu canto e sempre vou cantar. Pode me julgar, mas nunca me calar. E se reclamar que eu não paro em um lugar, é porque eu sempre improviso, porque ainda não sei até onde eu posso chegar. Talvez não se tratasse de você. É disso que eu me convenço. Queria me convencer do contrário. Eu queria dizer que tudo é culpa sua, tudo. Mas como? Eu não entendia bem como era a sensação de ser insuficiente. Você entende? Porque você é quem me fez entender. Eu nunca havia cogitado em machucar para esquecer algo. Só que você apareceu. Você. Droga, eu não era tão inseguro quanto a tudo isso. Eu não era. As coisas que você disse, você fez tudo aquilo e não eu. Mas ainda assim consegue me fazer acreditar que no fim sou eu o culpado. Nunca havia presenciado um terremoto, até você me mostrar o que é ser instável. Crises, eu não sabia o que era. A indecisão entre sentar em um canto e não querer ver ninguém ou gritar por socorro passou a me consumir. Não era você que tinha medo de me machucar? Parece até que eu já me acostumei, considerando que hoje você já não está mais aqui e quem me machuca sou eu. A culpa não é minha. Que lindo! A gente falava sobre grafite, aí a gente invadiu uma biblioteca, uma sala de leitura. Deixa eu voltar aqui então com o Lucas, para ele contar como é que foi esse processo. O Lucas está aqui de volta, gente? Que ainda não tinha feito... Oi. Conta aí, Lucas, como é que foi essa produção? Eu não sei o que dizer. Foi uma ótima experiência. Todos nós que participamos, no vídeo não estamos todos presentes, mas todos nós que participamos, a gente gostou muito da experiência. Foi uma ótima trajetória trabalhar com o slam, com os poemas da Mel e saber um pouco da história dela. Legal. E pra gente foi uma ótima experiência que durou, se eu não me engano, alguns dias. Uhum. E a gente achou tudo muito legal. A gente realmente gostou bastante da oportunidade. Que bom. Faz aí uma pergunta para Mel. Minha pergunta, Mel, é sobre o seu projeto de vida. Se você sempre pensou em escrever ou se você tinha outras ideias iniciais e se, para correr atrás disso, dessa coisa da escrita, você teve que desistir de outras coisas. E aí, Mel? Boa pergunta também, Lucas. Eu nunca pensei em escrever, porque, na verdade, a escrita, a profissão poeta ou escritora nunca me foi algo palpável, nunca me foi apresentada. Eu comecei nessa caminhada de uma forma muito despretensiosa. Então, quando eu conheço a poesia ali com os meus 8 anos de idade, eu começo a me interessar pelas palavras, pelo jogo de palavras, eu comecei a brincar, né? Eu encontrei nas palavras, de fato, uma forma de me comunicar com o mundo, né, na poesia, mas também de me entender um pouco melhor. Então, para mim, a escrita sempre foi aquele lugar para eu me reconhecer. Né? Eu entendo a palavra como um caminho, a escrita, a poesia sempre como um caminho, nunca como só um início ou uma chegada, é sempre um processo, né? A gente está sempre em construção. Então, eu demorei muito para entender que isso podia ser uma profissão,
porque as pessoas sempre vinham para mim com outros tipos de profissões, mesmo sabendo que eu gostava de escrever. E aí, quando eu começo a me envolver com os saraus, que eu costumo dizer que foi, assim, de fato, o momento onde eu me encontro e me reconheço como um ser humano ativo e entendo que aquilo pode fazer parte da minha vida de uma forma diferente, eu começo a perceber que existem outras pessoas que escrevem coisas próximas ao que eu escrevia, que têm vidas parecidas, né, com a minha, e aquilo começa a fazer sentido. Mas eu demorei muito para me entender como poeta, para me aceitar como poeta, porque realmente, assim, né, dificilmente a gente vê uma criança falando quando crescer quer ser escritor ou poeta. E se isso acontece, normalmente os pais, a sociedade vai falar, não, mas você não vai ganhar dinheiro, porque você não pensa num emprego melhor, assim. Então, nunca nos colocam isso como uma possibilidade. E dizendo, sim, é difícil, existem milhares de dificuldades no meio do caminho. E sim, eu precisei abrir mão de muita coisa, né? Hoje, eu trabalho com a palavra em diversas formas, e eu sou a minha própria produtora, a minha própria contadora, a minha própria empresária, e assim, então é muito mais trabalho quando a gente resolve ser autônomo do que quando a gente está lá com a carteira assinada e tem os horários a cumprir. Nesse momento você vai ter que ser responsável por tudo que você está fazendo, né? Não só pela parte criativa. Infelizmente existe a parte burocrática de ser artista que poucas pessoas falam e que ninguém entende onde mora todo esse trabalho, né? Porque para a gente conseguir colocar um livro na rua, para a gente conseguir apresentar os nossos trabalhos de uma forma bonita, respeitosa, né? Feita com qualidade, tudo isso gera um tempo. A gente não faz nada sozinho, né? Eu costumo dizer que quanto mais independente eu sou, mais eu dependo das pessoas, então por isso é muito importante ter de fato público, saber que tem escolas estudando os meus poemas, entendendo que as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho ainda em vida, porque isso sempre foi uma preocupação muito grande para mim quando eu estudava poesia, porque eu só estudava poetas mortos, eu me perguntava onde é que estão as pessoas vivas que escrevem o agora, como eu me comunico com elas, né? Eu sempre tive muito essa inquietação, então foi todo esse processo até hoje estar nesse lugar assim, e digo para vocês, é muito gratificante quando a gente consegue se encontrar, né, nesse mundo, assim, quando você consegue entender por que eu estou aqui e para que eu sirvo, né, de que forma o meu corpo pode ser ferramenta nesse momento. E eu entendo que hoje, mais do que nunca, a minha palavra pode chegar em muitos lugares e pode causar uma ação, né. Audre Lorde sempre disse isso, que a poesia, ela parte, né, para uma ação para os nossos corpos, e eu entendo que é isso, para além de escrever, a gente também incita as pessoas a refletirem, a gente faz com que elas acordem para algumas coisas, né, então a poesia ela não precisa só ficar naquele lugar lírico e incompreendido, como muitas vezes parece para quem está começando a se aproximar da poesia, ela pode, ela deve falar sobre o agora, conseguir se comunicar e fazer com que outras pessoas que também estão vivendo esse momento entendam o quanto a gente precisa se movimentar para, de fato, fazer diferença. Bem, ouvindo a Mel, me lembrou o nosso homenageado, né, Edgar Morin, que completa 100 anos em vida, ele que é um filósofo francês, e a gente trabalhou com o tema dele num momento pré-feira, quando nós realizamos a nossa Revolução Poética, e era exatamente isso que estava na obra de Morin, que a poesia precisa ser uma necessidade. A gente tem uma relação muito, né, de prosa, mas a poesia precisa, né, ela é necessária, e aí está isso na fala da Mel. Super obrigada, Mel. Deixa eu conhecer então a Tainá de Souza Jarnalo, ela que é da Escola Tomás Alberto Ottoli. A Escola Tomás Alberto Ottoli também tem uma história com a literatura super interessante. Os meninos produzem literatura em livros. Em outras edições da feira a gente já lançou. A professora Adriana faz um trabalho na sala de leitura. Super legal. Deixa eu conhecer então a Tainá. Oi, Tainá. Olá, bom dia. Seu áudio está tão baixinho, Tainá. Aumenta aí um pouquinho para a gente, para viabilizar que a gente te entenda com perfeição. Pode falar. Bom dia. Ainda está baixinho, Tainá. Faz um teste aí, subir mais um pouquinho. Aí. Bom dia. Bom dia, eu consegui entender. Vamos lá, vamos ver se a gente dá conta. Pode falar a sua pergunta, Tainá. A minha pergunta é se nós sabemos que os jogadores de futebol, por exemplo...
Tainá, a gente não está conseguindo te entender. Eu vou pedir para o pessoal dar uma rodada aí com a Tainá. Desconectar o fone um pouquinho, Tainá, vamos fazer o teste? A equipe aqui está sugerindo que isso pode resolver e a gente quer muito te ouvir com condição para que a Mel possa responder adequadamente a sua pergunta. Alô? Vamos tentar de novo então, agora sem o fone. Fala comigo de novo, Tainá. Bom dia para você. Uau. A gente está congelando, né? Vamos ver se eu salvo o seu áudio, mesmo que o vídeo esteja congelado. Bom dia, Tainá. Aí. Bom dia. Você está mutado. Tem que tirar. Ó. Lá em cima, seu microfoninho está fechado. Abre ele aí de novo para a gente. Aí no computador, olha para a tela. E onde está a sua conexão, você tira o microfone aí. Rolou? De novo. Vamos rodar e vocês orientam ela, por favor? Alguém faz contato com ela, orienta para a gente não ficar sem a participação da Tainá, tá bom? Aí a gente volta, tá, Tainá? O pessoal vai falar com você aí, vai preparar adequadamente a questão técnica. Vou ficar segurando a Tainá um pouquinho. Enquanto eu seguro a Tainá, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu gostaria muito, Mel, e eu fico torcendo aqui no Combinando Palavras para dar um tempinho para eu fazer as minhas perguntas e não aconteceu nenhuma vez até agora, tá? Enquanto a gente fala ali com a Tainá, só para não tirar de ordem, eu quero fazer a minha pergunta para você. Primeiro eu queria entender, né? Eu entendo que o Islã veio para ficar e que você está nessa galera de precursor, né? Vocês começam com esse movimento e apresentam esse movimento para o Brasil e têm feito dele um movimento muito grande. E eu não consigo pensar no Islã e deixar de pensar numa revolução poética, né? É meio isso, né? É uma guerra de palavras. É um pouco disso que vocês estão se propondo a fazer? Sim, o Islã, ele começa ali na década de 80 em Chicago e chega aqui no Brasil em 2008 pelas mãos da Roberta Estrela Dalva, que é também uma poeta, uma artista maravilhosa, atriz, MC, slammer, enfim. Vai estar aqui hoje à noite, viu, Mel? Ela vai estar aqui nesse palco hoje, fazendo uma apresentação anterior à fala da Conceição Evaristo, nossa homenageada. Nossa, ela já está em Ribeirão, ontem ela passou o som. Fica na tua sintonia que vai ser imperdível ela hoje aqui no palco. Maravilhoso. Fica a dica para todo mundo que está aqui assistindo agora, então, por favor, voltem mais tarde. É isso. A programação está incrível, gente. E, enfim, eu acredito que o Islã, ele traz muito esse lugar dessa ágora, né? E é um espaço muito democrático. Quando você vai para um Islã, por mais que você esteja ali para batalhar, você tem 3 minutos para fazer sua poesia. Se você passar, você vai falar 3 poemas, né, de até 3 minutos, mas tem mais 20 pessoas ali batalhando, então você também tem que aprender a praticar a escuta, a estar ali também absorvendo todas as informações que estão sendo passadas, né? E o Islã, principalmente para a galera que está na periferia, se tornou um espaço muito importante de fala, né? Para nós sempre fomos considerados à margem, né, da produção literária, de tudo que está acontecendo. O Islã, ele pôde trazer à tona muitas pessoas, muitas figuras que já estão trabalhando com a palavra há muito tempo, né? Eu falo muito para as pessoas assim, eu sou cria dos saraus, eu vim, né, antes do Islã de fato começar aqui em São Paulo, onde eu resido, e quando eu me encantei pelo Islã, quando eu conheci, eu entendi que era uma outra plataforma onde as pessoas poderiam acessar o que eu escrevo, né? Eu entendo que a palavra ela é muito flexível e eu quero colocar minha palavra em todas as plataformas que eu entender que ela possa caber, para que dessa forma ela chegue em mais pessoas. Então eu encontrei no Islã também esse espaço, foi no Islã também onde eu vi muitos poetas aprenderem a trabalhar também a sua forma de expressar, né? Porque no Islã você tem essa questão da performance, você tem esse tempo, você tem que se preparar para um Islã, né? Existe todo essa questão por conta da competição que faz com que a gente também leve a palavra mais a sério nesse aspecto. Então, eu sou assim uma pessoa muito grata por ter adentrado nesse universo, tanto dos saraus quanto dos Islãs, e de fato assim poder ver muitas pessoas também crescerem no seu lugar de apresentação artística, no seu lugar da escrita, por conta dessa provocação que o Islã faz na gente, né? E hoje, assim, é assustador o tamanho do lugar onde o Islã chegou, da forma como
muitas pessoas acessaram isso, considerando principalmente assim aqui no Brasil, a gente tem hoje muitas comunidades de Islã. O Brasil se tornou um dos maiores países com grupos de islãs organizados, mesmo que isso tenha começado lá fora, a gente pegou essa cultura de uma forma muito forte aqui, né, para que não sejamos mais silenciados. Então, se antes não existia um espaço onde a juventude, principalmente uma juventude que vive às margens, né, da cidade, que não está de fato sempre nos centros, quando o Islã traz essa oportunidade, a gente entende que, assim, vamos pegar ela para a gente agora ou nunca, né? Então, o Islã toma essa proporção muito grande, porque a gente se reconhece nesse espaço e entende que também é uma plataforma para que as pessoas escutem o que a gente tem para dizer. Muitas pessoas dizem: precisamos dar voz às mulheres negras, precisamos dar voz à periferia, e voz nós já temos, nós já estamos falando há muito tempo, né? Eu quero saber agora quem está a fim de escutar e de fato fazer uma mudança, e o Islã é esse espaço para quem não está atento com o que está acontecendo dentro das nossas vidas, entender o que acontece, entender o que essa nova geração está trazendo e se prontificar a ajudar e a trazer uma melhora, né, para a nossa sociedade a partir do ponto de vista dessas pessoas que escrevem, que declamam. Bem, difícil é não se emocionar, né, numa batalha de Islã, porque realmente a agilidade, né, a conexão dos poetas com a palavra emociona todo mundo que acompanha. A Tainá, ok? Eu sigo, depois a gente voltar para a Tainá. É isso. E aí, seu áudio melhorou, Tainá? Bom dia, melhorou. Uhul, bom dia, Tainá. Muito bom agora. Tô torcendo para dar certo. Conta aí sua pergunta. A minha pergunta, Mel Duarte, é que nós sabemos que um jogador de futebol, por exemplo, ele se prepara fisicamente. E você, como poeta, como se prepara mentalmente? Nossa, essa pergunta é boa porque eu também quero saber. Conta aí. A gente chegou assim. Olha, Tainá, a gente se prepara mentalmente e fisicamente também, né? Vale lembrar que um poeta tem a sua voz como seu instrumento de trabalho. Então, é importante que a gente saiba cuidar dela, saiba cuidar do nosso corpo. É uma coisa que eu sempre fico muito atenta, assim, como eu acabei de falar, né? Nós somos trabalhadores autônomos. Então, sou eu por mim mesma, né? Se eu não estou aqui hoje em boas condições físicas e mentais para me apresentar, eu perco os meus trabalhos. Então, é sempre importante que a gente mantenha, né, um equilíbrio nisso tudo. E pensando nesse lado mais mental e tudo mais, no meio de todo esse caos, né, que está acontecendo, para eu conseguir manter a minha sanidade, eu leio muito e eu escrevo muito. Eu entendo que, independente do material que eu vá produzir, eu preciso escrever para não acumular as coisas em mim, né? Então, eu encontrei na escrita um aparato de sobrevivência. Foi a partir desse lugar que eu me reconheci e que eu me entendi como um ser humano que pode ser transformador dentro dessa sociedade. Então, praticar sempre a escrita e estar lendo faz com que eu também recolha outras informações para me manter firme no meio disso tudo. E sempre, uma coisa que eu acho que é muito importante falar é que a gente possa manter uma rede de apoio, que a gente possa ter pessoas ao nosso lado, que também a gente possa conversar. Fazer terapia é muito importante, viu, minha gente? Vamos aproveitar esse momento para falar sobre terapia também, porque ninguém precisa lidar com todos os seus monstros sozinhos, e é por isso que existem profissionais da saúde incríveis para nos ajudar. Então, é importante levar isso em consideração e ter essa rede de apoio, sabe? Para que você tenha com quem contar quando você não estiver se sentindo bem. Eu acho que isso é muito importante. E mesmo hoje, né, que está tudo tão distante por conta das redes, ainda assim, tentem manter contato com as pessoas que te fazem bem, que te levam energias boas, porque só dessa forma você também vai ter de onde tirar outras energias para se manter de pé. Então, o meu principal foco nesse momento é cuidar, sim, da saúde, cuidar da minha voz, sempre fazendo exercícios vocais também, isso é uma coisa que é muito importante, né? Trabalhar muito bem a dicção, porque no Islã uma coisa que acontece, né? Como nós temos pouco tempo para falar, são 3 minutos, se você se perde, se você erra uma palavra, depois você esquece. Então, é muito importante você estar sempre trabalhando a dicção para, na hora que você se apresentar, você poder falar da melhor forma, da forma mais clara possível, para que os juízes que estão ali entendam a mensagem que você está passando. Então, é sempre também se manter em movimento para não perder, né, o flow e para conseguir manter a calma também. Treinar para sempre poder manter a calma e levar o seu melhor trabalho no momento que você precisa se apresentar. Mel, quero te apresentar a Eduarda, ela é do Marista Escola Social Irmão Rui.
agradecer aqui a Tainá e te apresentar a Eduarda. A Eduarda já está com a gente, né, também participou desse processo. Lembrando que a gente tem aqui escolas da rede estadual, alunos nas suas unidades escolares e também escolas parceiras que foram se inscrevendo ao longo do tempo. E agora a gente conversa então com a Eduarda. Oi, Eduarda, tudo bem com você? Oi, bom dia. Como é que foi trabalhar o texto da Mel em sala de aula, com o professor, com os amigos? Então, aqui na minha escola, todo ano tem um sarau, né? A gente tem português e literatura separado. Em português, a gente trabalhou para analisar os poemas da Mel. Em literatura, a gente trabalhou a parte mais artística. E aí o que... Deixa eu ver aqui, vocês têm... Tá, mas vamos mostrar então o vídeo, Mel, para você. A produção da escola, como é que eles trabalharam sua obra lá. Compartilhar com você e com quem nos acompanha. Vamos ver. Eu não escrevo para incendiar as casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me vê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a te manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele me diz e utilizo minha voz para propagar a mensagem. Não escrevo para obter a tua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos teus olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois, cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda que miúda sou, escrevo porque é a palavra que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialeta, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver. E sobrevivendo, eu luto. Escrevo se adoeço e escrevendo me curo. E você, para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar transborda? Forte, hein, gente? Legal, hein? Deixa eu voltar aqui com a Eduarda. Eduarda, você sabe o nome da aluna que fez a apresentação? Só para a gente agradecer? Sim, sei sim. O nome dela é Betânia. Ela é uma ex-estudante aqui da escola. Ah, legal. Eu, se eu não estiver equivocada, a Betânia já esteve nesse palco em edições anteriores do Combinando Palavra, hein? Mas vamos lá. Traz para mim a sua pergunta. Bom, Mel, minha pergunta é: você é uma mina pensadora, empoderada, feminista incrível. Como você se vê sendo inspiração para tantas mulheres? Que delícia, hein, Mel? Linda. Ai, primeiro eu quero falar para a Betânia que ela é um arraso. Senhor, que maravilhosa. Um beijo para ela e parabéns para vocês que organizaram o vídeo. Ficou muito bonito, gente. Arrasaram, nossa. Meu Deus, é muito gostoso ouvir nosso poema em outras vozes, em outras palavras, de outras formas, porque traz até pra gente sensações que às vezes a gente acha que nem colocou ali, mas quando uma outra pessoa lê, interpreta, a gente se reconhece. Então é muito legal, assim, é muito bonito. E, nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é uma grande responsabilidade, né? Na verdade, uma das coisas que me assustou muito quando eu comecei a adentrar nesse universo da palavra e quando eu percebi que os meus trabalhos começaram a ganhar uma grande dimensão, é entender a responsabilidade que a minha palavra tem. Porque até um certo momento eu escrevia para mim sem pensar em como isso ia chegar no outro, porque a necessidade era colocar para fora o que a Mel sentia. E a partir do momento que a Mel vai colocando para fora, vai colocando isso, vai chegando nas pessoas e vão vindo os retornos, aí eu começo a entender, nossa, eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu falo, com o que eu escrevo, porque isso chega em outras pessoas e isso gera também uma outra forma de refletir, uma outra forma de agir nessas pessoas, principalmente nas mulheres negras. Então, quando quem escreve começa a entender
a responsabilidade, a cautela que tem que ter para com as suas palavras, o trabalho fica mais difícil também. Mas eu fico muito feliz de saber que chega nas pessoas, que faz sentido, que faz sentir. Eu acho que quando a gente escreve sim por uma necessidade vital, né, nossa, e quando chega nas pessoas é muito bonito porque a gente entende que não está só, né, e poder se reconhecer em outras palavras, entender que outras pessoas também se reconhecem no que a gente sente, dá mais força para continuar. Então eu fico muito feliz de saber que muitas meninas pegam minhas palavras assim com gana, com força, para se manterem vivas também, para continuarem trazendo suas inquietações ao mundo, para se colocarem, seja de uma forma mais amorosa, ou seja, para poder combater alguma repressão, né? Eu acho que a poesia, ela está aí para isso. Os meus poemas não servem para ficar guardados, né? Eu quero mesmo que eles cheguem mais pessoas, que todo mundo entenda que essa voz é uma voz para se propagar, para reverberar. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que tem outras meninas que se inspiram e que hoje podem ter uma referência viva, que pode estar aqui conversando, que pode assinar um livro, que pode autografar, que pode ir na sua escola e a partir daí entender que a profissão poeta, a profissão escritora é uma profissão válida sim e que a gente precisa cada vez mais de seres humanos nessas profissões, pensando, refletindo e escrevendo o nosso tempo agora. Então eu só agradeço pelo apreço de todo mundo que me ouve e que me lê. Bem, e é isso que a gente está fazendo aqui no Combinando Palavra, reverberando, sabe? Reverberando obras literárias lindíssimas, como as aqui representadas pela Mel Duarte. Então, eu quero agradecer a Eduarda e agora eu quero conhecer a Ana Laura, que é da Salustiano Lemos, e também tem a Isabela. Eu não sei se vocês estão numa tela só, senão eu chamo uma e depois eu chamo a outra. Deixa eu conhecer então a Ana Laura. Oi, Ana Laura. Oi. Vocês estão juntinhas, né? Maravilha. A Ana Laura e a Isabelle. Ana Laura, vamos ver o trabalho que vocês fizeram e aí a gente comenta e depois faz essas perguntas. Eles também fizeram aqui com a gente, né, uma entrega, né, de produção a partir da obra da Mel. Vamos ver. A delicadeza da flor sempre foi poética, né? Olha só o desenho. Ah, olha só, Mel. Oh, que lindo. Lembrando que os professores tinham total liberdade de escolher trechos, obra, né? E trabalhar de todas as formas, numa proposta inclusive transdisciplinar, né? História com língua portuguesa, com literatura, com artes, desenho, enfim, a possibilidade de criar aí um campo amplo, né, de comunicação. Então, deixa eu voltar aqui com a Ana Laura. Ana Laura, vamos lá, manda sua pergunta para a Mel. Bom dia. Bom dia. Tendo em vista a situação do Afeganistão e de toda a situação de instabilidade política do Brasil e toda essa insegurança das minorias, como a Slammer Mel Duarte se posiciona diante de tudo isso? E aí, Mel? Oi, Ana Laura. Oi, gente. Eu só queria dizer que eu tô ficando super emocionada aqui vendo o trabalho de vocês. Eu vou até o final desta live estarei chorando, porque eu sou essa pessoa que chora muito. Eu sou muito emocionada. Muito sensível. Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Assim, eu acho que não tem como você ser mulher e não se sensibilizar com o que está acontecendo, né, no Afeganistão e com as dificuldades que outras mulheres, não só lá, mas em outros países passam, né? Às vezes a gente fica tão fechado no nosso mundo e diante de todas as questões que a gente também vive aqui, que são muito complexas e muito difíceis, quando a gente para olhar, né, para o que está acontecendo no resto do mundo, a gente se pergunta o que a gente pode fazer. E eu sou uma pessoa que tem uma inquietação muito grande nesse lugar, assim, sabe? Às vezes eu acho que só escrever não é o suficiente e eu me pergunto, para onde mais eu posso ir? O que mais eu posso fazer? Só que a gente, assim, infelizmente não pode abraçar o mundo inteiro e muito menos salvar o mundo inteiro, né?
Então a gente tem que começar por pequenas transformações, por pequenas modificações. E eu entendo que é um trabalho de formiga, né? Eu entendo que quando eu resolvo escrever, quando eu resolvo colocar minha cara a tapa para trazer temas que são muito... não são benquistos para com a sociedade, quando eu resolvo falar sobre temas que são mais pesados, eu vejo o quanto isso incomoda muitas pessoas, mas ao mesmo tempo também faz com que outras pessoas se reconheçam e tenham uma força de vontade, um lugar onde podem se apegar para se transformar de alguma forma, né? Então, nesse momento, poder estar próximo de outras mulheres que escrevem, ter essa rede, essa conexão, de reconhecer essas mulheres que estão escrevendo essa trajetória, para mim é super importante para me manter firme também, a ponto de estar observando tudo isso e fazer com que isso se transforme em arte. Porque, infelizmente, a gente não consegue, num estalar de dedos, transformar todas as coisas que estão acontecendo. Então, eu tento, dentro da minha miudeza como poeta, da minha insignificância dentro desse mundo, né? Porque eu entendo ela também. A minha transformação, ela parte de um lugar que é muito pequeno, mas que eu entendo que são pequenices que podem se tornar coisas gigantescas, né? Então, poder estar aqui hoje conversando com vocês, entendendo que de alguma forma a minha arte pode atingir vocês também, eu entendo que isso pode chegar para outros lugares, para outras pessoas. Então, pegar toda essa inquietação, toda essa angústia, toda essa raiva que a gente sente pela sociedade, principalmente por conta do patriarcado, e transformar isso numa arte, transformar isso em algo que, além de nos libertar fisicamente, pode chegar no outro como um respiro, né, como uma palavra de acolhimento, de acalanto. Então, nesse momento, a única coisa que eu consigo pensar e que eu consigo ter forças para fazer como eu posso transformar toda essa minha indignação em arte e dessa forma chegar de algum jeito positivo em outras mulheres. Muito legal sua fala, Mel, me faz lembrar, segunda ou terça, já não lembro mais, nós tivemos aqui no nosso palco uma conversa com 2 chilenos, conduzida pelo professor Carlos Iusta, que trabalha com a obra de Humberto Maturana, e a gente estava falando sobre o afeto, o amor na educação, né? O tema era utopias na educação, e uma das nossas participantes na plateia virtual perguntou qual era o antídoto, né, para a gente reverter as coisas que não são tão boas, que a gente não gosta nos dias de hoje, tão comum ao mundo, né? Não é nem regionalidade, comum ao mundo. E aí o professor Carlos Iesta falou sobre a reflexão como a matéria-prima da chavinha de mudança. E a tua poesia, a tua literatura, é uma poesia reflexiva, logo, né, é um antídoto para a gente mudar essa chavinha das coisas ruins para as coisas boas que desejamos. Super obrigada por continuar escrevendo por nós e para nós. Conversamos com a Ana Laura, agora eu quero conhecer a Isabela. Oi, Isabela, tudo bem com você? Oi, bom dia. Bom dia. Faz a sua pergunta para a Mel. Seus textos são leves, fáceis de compreender, ou seja, linguagem que alcança o leitor. Essa facilidade de escrever é nata, usa alguma técnica específica ou você se inspira em algum escritor? Com você, Mel. Olha, por escrever desde pequena, eu sempre tive esse lugar de escrever de como as coisas de fato batem em mim. Eu demorei muito tempo para ter referências de mulheres, principalmente de mulheres negras que escrevem. Então, durante um longo tempo dessa minha descoberta na palavra, foi uma descoberta muito solitária e muito vou fazer do jeito que é confortável para mim. Eu acho que isso é muito importante. Por mais que existam muitas pessoas que a gente deve, sim, se inspirar, a gente precisa encontrar a nossa forma de se comunicar. Não fazer igual ao outro, né? Porque é importante que a gente tenha as nossas próprias maneiras, né? E eu acho que ao longo do processo você vai encontrando isso, você vai encontrando as palavras que cabem na sua boca. Isso para mim é muito importante. Mais do que falar bonito, eu quero falar o que cabe na minha boca, o que faz sentido para mim e o que de fato é verdadeiro, sabe? Assim, então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para qualquer pessoa que está nesse processo de escrever. Você deve ter referências, elas são importantes, mas não as copie. Você não precisa ser igual a fulana ou a ciclano. Você tem que ser você e a melhor versão de você dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, eu escrevo porque eu preciso me comunicar.
E ainda bem que a forma que eu me comunico chega nas pessoas. Eu acho que isso é um diferencial. E entender como eu me sinto confortável em levar essa comunicação. Eu acho que isso é primordial, assim, sabe? E após um tempo, depois que eu comecei a ter referências, depois que eu comecei a frequentar os saraus e a me reconhecer em outras mulheres que estavam ali também falando, eu fui entendendo como construir essa figura, essa poeta que escreve, que tenta se comunicar. E a gente também tem que entender que, assim, às vezes é importante provocar, levar palavras diferentes, né, dentro das nossas escritas, para fazer com que as pessoas também pesquisem. Eu entendo que a poesia, ela também está num lugar de cutucar as pessoas no momento que lê e fala, nossa, mas eu não conheço essa palavra, o que ela tentou falar com isso? E a partir daí também tornar uma pesquisa e fazer com que as pessoas aumentem o seu vocabulário. Por isso é tão importante ler, por isso é tão importante que a gente esteja atento com outras coisas que estão acontecendo para que a gente, né, tenha referências. Eu acho que isso é o primordial. Agora, nesse momento que a gente pode ter um pouco mais de acesso, aproveitem para estudar todas as referências, todas as coisas que vocês se identificam, porque dessa forma vocês encontram a sua própria linguagem e a sua maneira de se comunicar com o mundo, assim. Mas eu acho que, assim, a mensagem que fica aqui é muito importante. Falem o que cabe na sua boca, o que para vocês de fato fazem sentido. Não tentem se igualar a outras pessoas, não precisa copiar ninguém. Cada um é único e o seu jeito de fazer é o que vai ser o diferencial, é o que vai ser bonito, é o que vai fazer com que as pessoas de fato se encantem pelo seu trabalho. Agradecendo aqui a Ana Laura, a Isabelle, lá da Salustiano Lemos. Vou chamar na tela a Maria Júlia, que é do Conde Francisco Matarazzo, Escola Estadual Conde Francisco Matarazzo. Oi, Maria Júlia, quero te conhecer, tudo bem com você? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Maravilha. A escola fez um trabalho, a gente vai mostrar aqui, Maria Júlia, depois eu te passo a palavra para fazer a pergunta para a Mel, ok? Então vamos assistir junto a produção dos trabalhos do Conde Francisco Matarazzo, para que a gente possa falar sobre ele. Simplicidade. Ele acreditava nas coisas simples da vida, como ver o céu. Ela apreciava o voo do beija-flor no jardim. Ele só queria tomar um banho quente e descansar. Ela desejava apenas o teu sorriso. Ele cultivava sonhos em pequenos frascos. Ele queria a cura de todas as doenças. Ela sonhava em nunca mais usar máscara. Ela desejava apenas o teu sorriso. Ela sonhava com um mundo de paz. Ela aspirava um mundo sem feminicídio. Ela decifrava as cartas, conversava com os animais e as estrelas. Ela desejava apenas o teu sorriso. Apenas o teu sorriso. Tá aí a palavra dita, né, para a gente sentir, né, e a gente também se sentir convidado a fazer a diferença a partir da palavra. Vamos lá, então, Maria Júlia, qual a sua pergunta? A minha pergunta é: que mensagem você enviaria aos jovens das escolas públicas nesse momento de pandemia que é nítido a desigualdade social? É interessante, né, Mel, a gente olhar. Eu fico sempre muito impactada com essa juventude fazendo poesia com máscara. Me parece tão antagônico, né? Me parece que é uma força de silêncio, mas ao mesmo tempo de resiliência, porque apesar da máscara, eles estão dando os recados deles, né? E agora é a chance de você dar o seu recado para eles, a pedido da nossa participação da Maria Júlia. Eu só queria entender o final da pergunta, porque eu não consegui entender. Você pode repetir? Vamos lá, Maria Júlia? Por favor, Maria Júlia. Vamos lá. Que mensagem você enviaria aos jovens das escolas públicas que nesse momento de pandemia ficou tão nítida a desigualdade social? Ok, obrigada. Nossa, vocês trazem perguntas complexas, né, gente? Eu queria poder ter a resposta de todas elas, mas eu acho que nesse momento onde as coisas acabam tomando uma dimensão muito maior, né? Novamente onde a gente precisa ter a nossa rede de apoio e novamente entender quais são os canais que a gente pode utilizar para trazer as nossas indignações. Eu acredito que hoje, essa nova geração
tem canais a seu favor para trazer à tona tudo que incomoda, para trazer à tona todas as questões que precisam ser reveladas e que dessa forma precisam ter um olhar cuidadoso para isso. Quando a gente vai falar sobre essa questão social cada vez mais desigual dentro do nosso país, é muito complexo, porque é uma questão estrutural. A gente tem que olhar desde o começo, principalmente para a nossa educação. Eu fico muito feliz de ver que aqui a gente tem escolas diversas, com alunos e alunos diversos que estão aqui falando sobre poesia, né, com professores e professoras que puderam se dispor a trabalhar isso com os seus alunos, e isso já é o início de muita coisa. A gente precisa entender que, a partir de agora, a gente tem que criar as crianças, os jovens, os adolescentes para serem questionadores, para transformarem de fato. Não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para ser indiferente ao que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo, né, como um todo. Nós somos seres humanos complexos, sensíveis, então é importante que a gente tenha empatia pelas coisas que acontecem, mas que a gente também entenda quais são as armas que a gente pode usar nesse momento para mostrar as nossas incomodações. Então, eu entendo a palavra, poesia, o sarau, o slam, a internet como uma ferramenta a nosso favor, para comunicar sobre desigualdade, para falar sobre coisas que precisam ser repensadas na nossa estrutura como sociedade de fato. E como eu disse aqui anteriormente, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é muito lento, mas eu já começo a pensar assim, quando eu estava na escola, eu não tinha referência de nada, saraus não aconteciam, os professores não me apresentavam autores e autoras que estavam fora, né, do que é considerado o primordial da literatura e da poesia. Então, só da gente já começar a fazer essa movimentação, eu já entendo que é uma forma da gente estar mudando um pouquinho. E claro, né, gente, aprender a votar, aprender a cobrar de fato, né, as pessoas que estão no poder. A gente tem que estar muito atento com a questão política da nossa sociedade. E é preciso, sim, discutir isso, é preciso, sim, abrir esse espaço dentro de casa, na escola, para que a gente comece a pensar e repensar novas formas, né? A gente vai querer continuar usando as armas tradicionais ou vamos criar outras? Eu acho que a gente está nesse momento de, sim, repensar em criar outras, né? O mundo está mudando muito rápido, então a gente precisa se adequar também e entender que a gente tem que entrar numa sintonia, de fato, para que as coisas comecem a melhorar, né? Acho que a gente tem muitas questões nesse país que precisam ser discutidas a fundo, que precisam ser vistas aos olhos nus, né, sem colocar peneiras ou barreiras, e é importante que as pessoas estejam abertas a discutir, porque eu acredito que todo mundo está aqui para poder viver de uma forma melhor, né? Ninguém está aqui querendo passar as dificuldades, então como que a gente faz para que isso fique de fato mais igualitário, né? É um processo que é muito difícil, eu sei, eu super entendo, mas ao mesmo tempo eu também acredito muito que se a gente vai junto, que se a gente abre espaços para questionar, para conversar, para praticar a escuta e a partir daí fazer uma outra movimentação, as coisas vão começando a caminhar, mas a gente não pode mais ter medo de perguntar, de trazer as nossas inquietações à tona, de questionar as pessoas. Isso é muito importante, sim. Não tenham medo de questionar para conseguir mudar alguma coisa nesse país. Chega de ficar alienado e indiferente ao que está acontecendo. Quanto mais a gente se movimenta e quanto mais a gente se propõe e conversa e abre esse diálogo, mais a nossa geração vai começar a entender a importância de se firmar e de ter a sua própria voz, a sua própria narrativa. E é por isso que eu insisto tanto na escrita, porque a partir do momento que você escreve, que você registra o que você pensa, o momento que você vive, não dá mais para ser silenciado, não dá mais para voltar atrás. Que feliz de estar aqui te ouvindo hoje, viu, Mel? Muito obrigada. Vamos então conhecer, quero agradecer a Maria Júlia, e agora eu quero falar com a Escola Otoniel Mota, aqui representada pela Leciane Maria de Oliveira Rassi. Isso. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. É uma honra participar aqui representando a Escola Otoniel Mota, Escola Estadual Otoniel Mota. Eu estou representando as minhas alunas. Trabalhei com a obra da Mel Duarte e, assim, tive produções maravilhosas, as que eu enviei aí para vocês. Elas gostaram muito de entrar em contato com os poemas,
tá? Deixa eu só contar para Mel que tudo começou com o Toniel Mota. Viu? Esse projeto que a gente tem aqui, Mel, ele começou há muito tempo atrás pela Escola Toniel Mota, a professora Heloísa Alves, e todo ano, quando a feira acontecia, a professora Heloísa pedia um espaço na feira para os alunos dela ocupar esse teatro enorme e acontecer lá o Combinando Palavras. E a gente começou a observar que estava dando muito certo, sabe? Os alunos chegavam comprometidos, saíam animados. Aí, em conversa com ela, a gente pediu para expandir o projeto do Toniel Mota para todas as outras escolas. Fizemos uma parceria com a Regional de Ensino, né? A diretoria de ensino, porque sem eles a gente não conseguiria entrar na escola. E hoje o Combinando Palavras é aberto a várias unidades escolares de Ribeirão Preto, da região, da rede e não da rede. São muitos estudantes que passam com a gente. Então, a força do Toniel Mota é bem grande para nós, viu, professora? Pode fazer sua pergunta para a Mel. Bom, eu estou representando aqui a aluna Paola de Paula Nogueira, tá? Da primeira série D. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: Mel, como surgiu a ideia de compor a sua obra mais recente, Colmeia, Poemas Reunidos, que celebra, né, 10 anos de carreira? E assim, como você é uma poetisa jovem, quais são os planos, projetos para o futuro, né? Além desse último livro, ela gostaria de saber sobre novos projetos. Mel, conta tudo, não esconde nada. Nossa, que legal saber assim, né, que essa rede tem crescido, gente. Fico muito feliz, e uma das coisas que eu mais sinto falta nesse momento de pandemia é estar em escolas, porque isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de poder conversar com professores, alunos, de organizar sarau, slam, de fazer oficina de escrita, enfim, mas de estar na escola. Então eu sinto muita falta, está sendo muito gostoso poder estar aqui ouvindo vocês um pouquinho e tendo essa troca. O Colmeia, que é este livro lindo que está aqui, vou aproveitar e fazer o meu merchan, não é mesmo, minha gente? Faça isso. Nós vivemos da venda dos nossos livros, é muito importante colocar isso aqui. E o Colmeia, ele surgiu porque o que acontece? O meu primeiro livro eu escrevi em 2013 e, enfim, no ano de 2013, o Fragmentos Dispersos foi o primeiro projeto que eu fiz escrito para entender se esse negócio de escrever livro funcionava mesmo, porque até então eu frequentava os saraus já há muito tempo, já era uma figurinha carimbada nos saraus, beleza, as pessoas me conheciam, eu falava, elas ouviam, mas será que se eu faço algo com o meu trabalho, né, com as minhas palavras e vendo isso, será que as pessoas compram? Porque uma coisa é você estar no espaço, estar lá falando, todo mundo acha legal, outra coisa é saber se de fato aquilo é rentável, né, se de fato aquilo se vende. Então, em 2013, eu lanço meu primeiro livro, Fragmentos Dispersos, que foi um projeto muito legal, porque é um livro com imagens, eu chamei vários amigos e amigas grafiteiras, como vocês já sabem aqui, como eu falei, né, por conta dessa vivência com meu pai do grafite. O grafite é muito presente na minha vida, nos meus livros. Então, o Fragmentos Dispersos veio com poemas curtos, tinha um picote na folha onde as pessoas podiam destacar e passar os poemas para frente. Então, ele era um livro para não ficar guardado, de fato, na gaveta. Era um livro para passar para frente. Foi um projeto que deu muito certo. Depois, em 2016, eu lanço meu segundo livro, que é o Negra Nua Crua. É um livro que me trouxe, assim, que me abriu muitos caminhos, que me trouxe um retorno muito grande do público, assim, algo que eu não imaginava. Então, foi importante também para entender que, sim, é difícil fazer um livro, produzir, chegar com ele pronto, mas é importante também ter esse material registrado. E justamente por ser do slam, por ter muitos poemas que ficaram nesse lugar da oralidade, muita gente me conheceu através das redes por conta de vídeos de slams diversos que eu participei, e esses poemas ficaram na rede. Eu tenho uma questão de não deixar muito do meu trabalho disponível na internet, porque, novamente, o meu trabalho está nos meus livros. Então, é muito importante que quem me conhece nas redes, que leu um poema, dois e gostou, que essas pessoas comprem o meu livro para, de fato, conhecerem a minha obra e aí sim entenderem quem é essa poeta, sobre o que ela fala, porque na internet é tudo muito raso. Eu acho importante deixar alguma coisa de material, mas de fato, se você quer adentrar sobre a minha obra, ela está no meu livro. Ali é um lugar principal onde eu organizo tudo. Enfim, como os meus 2 primeiros livros já tinham acabado, como tinham muitos poemas nesse lugar da oralidade, né, soltos na internet, aproveitando a pandemia que me obrigou a ficar quietinha em casa,
eu organizei esse projeto do Colmeia, porque hoje a gente tem também muitas pessoas estudando o Islã, fazendo mestrado, doutorado, falando também a respeito, né, sobre essa literatura negra, feminina, que está acontecendo, que está vindo muito à tona também nesse momento. Então eu entendi que eu precisava organizar o meu trabalho para quem também estuda, para quem também se interessa sobre toda essa minha caminhada. Então o Colmeia veio de todas essas vontades, de todas essas questões, entendendo que eu já tinha feito mais de 10 anos de carreira, eu nunca tinha comemorado, eu só fui vivendo, e as coisas foram acontecendo. Então, falei, bom, agora que sou obrigada a silenciar, a ficar, né, mais tranquila, como eu posso também me comemorar e celebrar com o outro? Então, o Colmeia vem a partir de todas essas ideias. Nele eu tenho poemas reunidos de 2012 a 2021, e nesse livro tem o meu primeiro livro na íntegra, Fragmentos Dispersos, o Negra Nua Crua. Tem poemas que tomaram grandes proporções nas redes, mas que não estavam publicados em nenhuma obra minha, e também poemas inéditos. Então é um livro que vem de fato assim para fazer um recolhe de tudo que aconteceu até aqui. Para quem não me encontrou em outros momentos, né, para quem não tem acesso aos meus primeiros livros, agora não tem mais desculpa, no Colmeia vocês encontram absolutamente tudo. E além de ser um livro comemorativo, né, eu aproveitei também para convidar outras pessoas que eu gosto, que fazem parte da minha caminhada, para estarem junto nesse livro. Então, o prefácio é da Elisandra Souza, e quem não conhece precisa conhecer. Elisandra é uma mulher negra, poeta maravilhosa, que quando eu cheguei no Sarau, lá em 2008, não sabia direito o que estava acontecendo, essa mulher já estava lá no palco, maravilhosa, declamando, e foi uma grande força, uma grande potência para mim me reconhecer na Elisandra ali naquele momento. E o livro também traz depoimentos da Emicida, da Riane Leão e da Preta Ferreira, que são pessoas que acompanham a minha caminhada há bastante tempo, que me fortalecem bastante também. E, é claro, né, a capa tinha que ser do quê? De uma grafiteira, a Luna Bastos, e dentro também do livro tem outras ilustrações da Luna, ilustrações maravilhosas, que ela produziu diretamente para o livro, assim. E uma outra coisa que eu acho que é bacana falar, quando a gente pensa num projeto gráfico, né, quando a gente pensa num livro, nada é por acaso. É muito tempo para conseguir construir cada detalhezinho que a gente coloca aqui, cada palavra, né, organizar ele como um todo, escolher todo esse processo visual do livro. É muito gostoso também, dá muito trabalho, mas é muito bom quando a gente consegue tirar todas as coisas que a gente tem ali no campo das ideias e trazer para algo que de fato é material. Então, assim, esse livro é um livro muito especial para mim. Para quem quiser conhecer, adquirir, eu vendo ele pelo meu site, melduartepoesia.com.br. Além desse livro, tem outros livros também, mas fica aqui a dica: quando vocês quiserem conhecer de fato o trabalho de alguma poeta, algum poeta, escritor e escritora, comprem seus livros. Dessa forma, vocês fortalecem diretamente o trabalho da pessoa, além de fato conhecer e entender todo esse processo, todo esse carinho que a gente coloca em cada folha, em cada página. E um titinico de futuro, vai contar? Ai, é verdade, futuro. Ai, gente, futuro, tão incerto esse futuro, né? Tem que falar sobre ele. A pandemia me pegou no meio de um processo muito grande, porque eu tinha acabado de lançar o meu disco quando chegou a pandemia, então tinha muitos projetos para acontecer que eles precisaram ser interrompidos. Então eu espero poder voltar com o Mormaço, que é meu disco de poesia falada, em breve, porque é um outro lugar, é um outro viés da minha obra, que eu quero que as pessoas conheçam, porque eu sinto que cada vez mais a gente precisa falar sobre afeto, sobre amor, sobre carinho, sobre paixão. Então o Mormaço, ele traz muito disso, e eu sinto muita saudade de poder trocar essa energia de afeto com as pessoas. O Colmeia acabou de ser lançado, então a gente está trabalhando muito também na divulgação do Colmeia, mas tenho sim vontade de fazer outras coisas voltadas à música também, porque é algo que me provoca bastante, né? O gostoso de trabalhar com música é trabalhar o espetáculo. Então, como eu falei, nada é por acaso. Quando eu pensei no disco, eu já pensava no show, porque era como eu queria me comunicar com as pessoas fisicamente, através da minha música, e trazer todo um aspecto diferente para aquele espaço. Então, ainda tem muita coisa que eu quero fazer que a pandemia não me permitiu fazer, e eu não vejo a hora de voltar para trazer essas coisas à tona, assim. E, né, mantendo também a produção literária. Agora, no próximo mês, eu começo a fazer uma parceria com a Amazon, e todo mês eu vou publicar um conto
que é um lugar também que para mim é um pouco diferente, né? Já faz um tempo que eu estou me aventurando mais nesse lugar dos contos, então agora, de fato, eu vou passar aí 1 ano produzindo contos novos todo mês pela Amazon. Então, aos poucos vão vindo também outras coisas, assim, outros desafios que vão tirando a gente do lugar comum, e que eu acho muito bacana. E para quem gosta do meu trabalho, só me acompanhar nas redes, que eu estou sempre contando as novidades. Assim, eu vou segurando tudo um pouco, porque, né, é importante. A gente só libera depois que as coisas estão certas, né, e tal. Mas só acompanhar que tem coisas boas para vir, sim. Então, a gente não para de trabalhar. Por aqui, ó, o tempo todo pensando e refletindo sobre novas coisas, novas formas de chegar nas pessoas. Só para te contar, a Elisandra Souza esteve conosco aqui da Fundação numa das nossas edições do Quarentena Cultural e foi assim um arraso mesmo. Fica aqui a indicação da Mel, né? E se você quiser dar uma procuradinha lá na nossa página, que a gente tem a participação dela em Ribeirão. Quero agradecer também a Priscila, a Isabel, as duas são da Regional de Ensino. Super obrigada por nos acompanharem. Sem vocês a gente não consegue essa interação com as escolas. Muito obrigada. E eu quero rodar agora, olha, a gente vai para Franca, Batatais, Jardinópolis e Sertãozinho. São 4 cidades da nossa região, Mel, com a participação do SESI. Deixa eu ver, o SESI de Franca, eu conheço aqui a Raíssa. Oi, Raíssa. Olha aí quanta gente! Oi. Olá, meninos e meninas, jovens! Tudo bem com vocês, né? Que legal vê-los aí concentrados na unidade do SESI e vamos trazer aqui esse bate-papo com a Raíssa. Oi, Raíssa. Oi, agora sim, tinha congelado, mas está ótimo. Você me ouve bem? Você está mutada. Raíssa, isso. Eu te vejo bem, você acabou de passar a mão no cabelo, agora você desmutou. Pode fazer sua pergunta para a Mel. Primeiramente, bom dia, Mel. Eu te admiro bastante. A pergunta que eu queria fazer é sobre o livro Querem Nos Calar, que você escreveu. Você fez uma junção de várias poetas negras e eu queria saber como que você selecionou essas mulheres, se você já conhecia e como foi o seu contato com a Conceição Evaristo. Que também vai estar hoje aqui, hein? Que também vai estar aqui hoje. Conta aí para ela e para todos. Galera. Oi, gente que está aí, todo mundo. Que demais, nossa senhora. Ai, que vontade de estar no meio de vocês. Espero que em breve a gente possa fazer esse aconchego aí de gente, porque eu sinto muitas saudades. Eu Querem Nos Calar, para quem não sabe, é uma antologia voltada para o Islã. É uma antologia não só de mulheres negras, tá? Isso é uma coisa que eu acho sempre bom pontuar, porque às vezes, obviamente, temos muito mais mulheres negras dentro do Querem Nos Calar, mas não só. Quando esse convite chegou para mim pela editora Planeta, eu fiquei muito feliz, porque esse convite partiu de uma conversa que aconteceu comigo, com a Riane e com a Luz Ribeiro, dentro da Flip, né, em 2018. Nós fizemos uma mesa, e foi uma mesa assim que botou todo mundo para chorar, para ficar emocionado. Foi uma mesa que trouxe muitas coisas à tona. E a gente falou muito sobre o Islã e como o Islã também fortaleceu muitas mulheres, né? Independente da questão da escrita, mas fortaleceu como corpo firme para se entender como um ser questionador e como ultrapassar certas dificuldades. O Islã ajudou muito as meninas nesse processo. E quando a Planeta me convidou para fazer essa antologia, eu fiquei muito feliz porque eu viajava, né? Agora estamos aqui quietinha, espero poder voltar, mas eu sempre viajei muito para poder me apresentar, para participar de slams, para ajudar slams a se organizarem. Enfim, eu estava sempre muito nessa movimentação, então eu conseguia conhecer muitas pessoas de vários lugares do Brasil. E justamente por ter esse conhecimento, por acompanhar muito de perto a cena, a editora Planeta me chamou para organizar esse livro. E foi um processo até a gente chegar nesse número de 15 pessoas, porque no começo a gente não sabia se a gente fazia com mais, se fazia com menos, e ao mesmo tempo pensando como eu faço com que esse livro apresente mesmo o trabalho das pessoas. Eu não queria botar 30 mulheres e um poema de cada uma, eu queria também que cada mulher tivesse ali um espaço maior para poder se apresentar, né, através das suas palavras. Então a gente chegou nesse número de 15 slammers das 5 regiões do Brasil. Então a gente tem poetas de tudo quanto é lugar e foi muito difícil chegar nesses 15 nomes, porque hoje, ainda bem, a gente tem muitas mulheres dentro da cena, né? Não só do Islã, mas muitas mulheres produzindo, muitas mulheres escrevendo.
Então eu tive que partir do princípio assim, quem está na cena há mais tempo? Vamos começar de quem já está fazendo a coisa acontecer há muito tempo, para depois a gente chegar, né, em outras pessoas que estão aqui nesse momento. Então, foi a partir desse recorte, mulheres que já estavam na cena há muito tempo. Então a gente tem a Roberta Estrela Dalva, tem a Luísa Romão, tem a Mariana Félix, que são parceiras que quando eu comecei a batalhar, a gente não aguentava mais olhar para nossa cara, porque era sempre as mesmas meninas batalhando. Então a gente vai entendendo também quem estava lá desde o começo, quando o Islã estava se formando, e pensando em outros estados onde o Islã chegou um pouco depois, quem são essas meninas que estão fazendo o Islã acontecer, que estão organizando esse movimento, que estão ganhando as batalhas, né, que estão conseguindo ter seus nomes mais respeitados a partir da cena do Islã, e dessa forma a gente chegou aí nos 15 nomes. E uma das coisas que para mim era muito importante quando eu conversei com a editora, esse foi o meu primeiro e, no momento, o único livro que eu tenho em parceria com uma editora grande. Todos os meus livros são independentes. Então, quando eu conversei com a Planeta, eu falei, olha, eu sei que existe uma questão mercadológica que é importante, que vocês querem trazer nomes importantes, mas antes de qualquer coisa, não importa o nome, mas a pessoa que escrever esse prefácio, ela precisa conhecer o Islã. Tem que ser uma mulher que faça sentido para as meninas que estão no Islã e que saiba que o Islã existe, que já tenha visto, que tenha, no mínimo, né, uma proximidade com o Islã. E o primeiro nome veio Conceição, porque assim, a Conceição, além de ser quem ela é, né, dispensa apresentações, ela já acompanhou o Islã muitas vezes. Quando eu venci a FLUP em 2016, que foi uma batalha, um Islã, né, internacional que eu participei, a Conceição estava lá na primeira fila. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi a Conceição em momentos que eu não sabia nem para onde olhar, e a mulher estava lá assistindo o evento. Então, assim, ela é uma pessoa que acompanha a cena do Islã, que conhece muitas das meninas que estão no livro também. Então, para mim, foi muito importante conseguir chegar nela para que ela estivesse nesse processo, porque eu sei o quanto ela acolhe também as meninas que estão no Islã, o quanto ela entende como essa cena é muito importante para as mulheres se firmarem também como poetas, como escritoras, como autoras. Então, não tinha um nome melhor, ainda bem que ela topou fazer parte, né? Porque Conceição é uma mulher praticamente onipresente, ela está em tudo, ela tem muita coisa para fazer. Então, eu fiquei muito feliz que ela pôde se juntar conosco nesse projeto. E, assim, o Querem Nos Calar é um dos livros que eu tenho um grande carinho, porque além de ser um livro muito importante para o marco, para o registro, né, desse momento do Islã, traz uma pesquisa de fato das mulheres que estão nessa cena. Então, se você que está aí do outro lado assistindo, que quer estudar Islã, que quer entender sobre esse processo, principalmente a partir do ponto de vista de mulheres, comprem o livro, adquiram Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, porque além de ser um livro lindo, é muito potente, muitas vozes acompanham esse livro, são muitas perspectivas, pontos de vista diferentes, muitos pontos de vista vindo de mulheres negras, mas não só. Então eu acho que fica aqui o convite para quem quiser conhecer e adentrar um pouco também nesse universo tão vasto que é o universo do Islã. E a gente também está super animado de poder homenagear a Conceição Evaristo, que hoje participa aqui da nossa edição. O SESI de Franca também tem uma imagem do trabalho. Vamos mostrar a imagem do SESI. SESI Franca tem 53 segundos aqui de imagem, para que a gente possa mostrar para a Mel a produção da escola. A gente que conversou aí com a Raí. O vazio é que visualizo. O quarto que antes parecia apertado exclama em ecos inacabados: é de você que eu preciso. Seu cheiro prevalece em todas as minhas roupas. Eu lembro quão doce era a sua risada, e o brilho claro de seus olhos escuros é tudo que eu quero para o meu futuro. O futuro é incerto, e com toda a minha força quero você por perto, mas talvez iremos ser só mais uma história de dois estranhos com boas memórias. Em uma bela noite de verão, na mais bela estação, a lua mostrou seu olhar de morte, e eu entendi aquele aperto forte, que me enchia de euforia, que gelava minha mão, a razão da minha alegria que habitava em meu coração. Aquele que agora por você enche de afeição, mas que antes era tão vazia que só havia solidão. Nunca a vi pessoalmente, mas sinto seu perfume reluzente, que me traz a ilusão de tê-la segurando minha mão. Conferimos aí a apresentação, eu já conversei com a Raíssa, tenho mais uma aluna ainda, antes de ir para Batatais, eu tenho a Ana Beatriz, não é? De Franca? Oi, Ana Beatriz. Bom dia. Bom dia, Olá, tudo bem?
Tudo certo. Então tá aí, manda a sua pergunta. Sabendo da sociedade que vivemos, e você como uma mulher negra, escritora, poeta e slammer, quais foram os seus maiores desafios profissionais? E aí, Mel? Olha, são muitos, mas o primeiro é ser levado a sério. Como eu comecei a escrever muito nova e comecei a me envolver com isso muito nova, assim, as pessoas não levavam a sério. Sempre acharam que era algo feito por diversão. E sim, existia uma diversão naquilo, mas eu sempre fiz com muita responsabilidade, com muito carinho. Então demorou muito tempo para as pessoas entenderem que eu levava aquilo a sério e para elas me levarem a sério também. Eu tenho essa carinha de jovem aqui, mas já tenho 32 anos. E nesse processo, uma das coisas que eu senti mais dificuldade é que as pessoas sempre me achavam muito nova para estar dentro do lugar da poesia. Porque existe no imaginário das pessoas que poetas são pessoas muito velhas, que são, né, as pessoas que estão num outro patamar, inclusive social. Né? Então, fazer também com que outras pessoas me reconhecessem como escritora, essa menina jovem, negra, tatuada, como uma escritora, sim, ela também pode, ela também tem esse espaço, e eu entendo que dessa forma eu também consigo me relacionar com as pessoas mais novas, porque quando eu era nova e estava estudando a poesia e lia, né, os poetas mortos, eu não me reconhecia naquilo, eu não me encontrava, eu não me via nem nas palavras, nem fisicamente, nem na história de nenhum deles. Então, só quando eu começo a ir para os saraus, é onde eu encontro pessoas que de fato têm a ver, né, com a minha história, é que eu começo a entender que eu também posso estar nesse lugar. E que para as pessoas me levarem a sério, eu preciso cada vez mais me firmar nesse espaço. Então, isso foi uma das minhas maiores dificuldades dentro, né, desse mundo literário, assim, fazer com que as pessoas me levassem a sério. Muitas vezes eu viajava, ia me apresentar, e eu chegava nos espaços, as pessoas perguntavam, o que você veio fazer? Você vai cantar? Você vai dançar? Eu falava, não, eu que estou lançando aquele livro, aquela mesa é comigo. Mas você escreve? Sempre foi assim, algo muito distante para as pessoas, né? Como se essa figura não pudesse estar dentro desse lugar da escrita, da poesia. Então é por isso que eu cada vez mais chamo principalmente mais mulheres para estarem sim nessa linha de frente, e não importa a idade, sejam muito jovem ou muito velha. A gente tinha no Slam a Dona Mauri, salve Dona Mauri, que infelizmente não está mais entre nós, mas Dona Mauri com 78 anos batalhava no Slam, sabe, gente? Então, assim, não existe raça, não existe credo, não existe idade, não existe nenhum tipo de exceção para quem quer falar, para quem quer trazer a poesia à tona. Então, depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a pegar também a minha própria força e falei, não me importa se para as pessoas que me veem, elas acham que eu não posso caber nesse lugar. Eu sei que eu posso caber e eu vou continuar mostrando que eu caibo. Então, assim, é um processo que é diário, tá? Não pensem que ele acabou. Até hoje, sim, ainda enfrento alguns desafios em alguns aspectos, para alguns tipos de trabalho, que muitas pessoas preferem não fazer comigo justamente por essa questão. Ela é muito nova. Enfim, as pessoas acham que a gente não leva a sério da forma como a gente realmente leva. Mas eu entendo que eu respondo isso com o meu trabalho, conforme as pessoas vão de fato acompanhando a minha caminhada e entendem que eu não cheguei ontem e que essa é uma caminhada muito longa e que ela demora bastante, sim, para ser reconhecida. Aos poucos eu vou fazendo a minha parte e eu sei que isso vai chegando nas pessoas. E sim, a gente vai passar por muitas dificuldades, por muita discriminação em diversos aspectos, mas eu cheguei no ponto que eu falo para mim mesma que eu não desisto e não importa o que vão falar sobre mim, eu vou provar com a minha arte o porquê eu mereço estar nesse lugar. Baita desafio, não é pouca coisa não, é muita coisa e ela está se saindo muito bem. Bem, deixamos Franca então, obrigada pessoal, obrigada a todos aí na plateia, super importante tê-los conosco. SESI Batatais, outra unidade da nossa região. Eu vou falar com quem no SESI? A Beatriz, isso, Beatriz e Letícia. Olá, tudo bem com vocês? Olá, eu sou a Letícia. Oi, Letícia. Olá. Eu sou a Mariana. Então eu tenho Letícia, Beatriz e Mariana. Manda lá, Letícia. Eu gostaria de perguntar para a Mel por que ela resolveu criar o Slam das Minas e como é que ela lidou com os bloqueios criativos a partir dele. Tá, eu vou fazer o seguinte, como a gente tem 2 SESIs ainda para fazer
E 15 minutos para a gente terminar, Mel, eu não quero deixar ninguém sem resposta. Vou pedir para você prestar atenção, que eu vou pedir para as 3 fazerem as perguntas delas, ok? Então, só repete de novo, Letícia, para eu guardar aqui e ajudar a Mel se ela precisar de ajuda. Fala de novo a sua pergunta. Por que ela criou o Islã das Minas? A minha pergunta é referente ao livro sobre Negra, Nua e Crua. Por que do título? Por que do título? Por que você criou o Islã? Por que o motivo é a pergunta da Beatriz e da Mariana? Qual foi o Islã que mais te deu o prazer de fazer? Deu para juntar as 3 numa pergunta só? Né? Por que você criou o Islã? O nome do título, né? E qual Islã te deu mais prazer de fazer? Obrigada, gente. Vai lá. Tá. Às vezes eu fico confusa quando as pessoas perguntam qual o Islã. Quando ela fala qual o Islã que me deu mais prazer, ela está perguntando da poesia escrita ou da batalha em si? Estou imaginando que seja batalha, né? Eu estou imaginando que seja batalha, porque, por exemplo, teve uma que você já ganhou, né? O que acontece de diferente em uma dessa versão? Acho que é isso. Tá. Bom, vamos lá para começar. O Islã das Minas SP eu não criei sozinha, né? O Islã das Minas vem a partir de uma conversa com a Tatiana Nascimento, que é uma poeta incrível, imensa, do Distrito Federal, que começou a se organizar só com as mulheres lá, porque a cena estava muito complicada, né? A gente acha que o machismo às vezes não vai estar dentro desses lugares culturais, mas sim, continua. Então a gente também precisa estabelecer nossos espaços, muitas vezes, também dentro, né, dessa questão. Então, o Islã das Minas é criado por mim, Luz Ribeiro, Carol Peixoto, Pan Araújo. Para quem quiser conhecer mais sobre Islã, é só procurar aí no Insta, @IslãDasMinasSP. É uma batalha que já acontece aí, vai fazer 5 anos em São Paulo. E a gente entendeu que, assim, a gente precisava ter um espaço onde a gente pudesse se reconhecer. Porque nos Islãs mistos, o que acontecia muitas vezes é que as meninas ficavam invisibilizadas, elas não tinham espaço, mesmo tendo um trabalho muito bom, mesmo tendo poesias muito boas. E por muitas vezes a gente também não se sentia confortável em falar sobre certos temas nos Islãs mistos. Então, o Islã das Minas veio para, de fato, ser um espaço de escuta, de encontro, uma rede de fortalecimento para as mulheres que querem começar a batalhar, que querem trazer os seus poemas à tona. E, assim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz parte na minha vida. Estar dentro do Islã das Minas foi, de fato, algo muito importante para mim. Hoje eu não estou mais na organização. Hoje Carol e Pan continuam e agora o Islã é rotativo também com outras convidadas de vários lugares. Mas continuo também assumindo várias outras coisas, participando e tudo mais. Mas hoje quem toca o Islã são as meninas. E eu convido a todo mundo, tá, gente? O Islã das Minas, inclusive, está fazendo uma jornada super importante, jornada Latines, com países na América Latina. Então, assim, vários países, vários poetas incríveis, diferentes. Então, acompanhem, porque está tendo workshop também. É só entrar lá no Insta do Islã. Eu lembro que alguém perguntou também alguma coisa sobre o bloqueio criativo. Isso. Me corrija se eu estiver errada. Isso. Mas isso acontece muito, ainda mais agora, nesse momento de pandemia. Tem sido um momento bem complexo, porque eu percebo que a minha força vem dos encontros, então não me encontrar, não trocar energias, me faz ficar muito miúda, de fato, assim. Então isso é uma das coisas que para mim tem sido bem difíceis. Mas quando me faltam palavras, eu vou fazer oficinas, eu vou fazer exercícios criativos. Eu escrevo muito ouvindo música instrumental, isso me ajuda bastante a desbloquear o pensamento. E, assim, sempre escrever sem precisar chegar em algum lugar. Escreva porque você precisa trazer tudo isso que está passando pela sua cabeça à tona e depois você vai organizar esses pensamentos. Mas não precisa sentar para escrever se cobrando que a partir dali tem que sair um material perfeito, algo pronto para você poder divulgar com as pessoas. Muitas das coisas que eu produzi durante essa pandemia são coisas para mim, para eu me reconhecer, para eu me entender e para que eu me sinta mais forte para voltar a publicar minhas coisas para as outras pessoas. Então, acho que isso é muito importante. Mas os bloqueios acontecem muito, então fazer esses exercícios e ler é o que mais me tira do bloqueio. Quando eu realmente não consigo partir para algum lugar, eu vou ler livros que eu já li muitas vezes, assim. Então tem meus livros específicos que eu gosto de voltar porque eles me incentivam, me provocam em lugares legais, e outros autores e autoras que me interessam, para que eu possa também estar ali fazendo com que a minha criatividade se renove. Sobre o Negra Nua Crua,
esse título veio a partir de um poema. Um dos primeiros poemas do Negra Nua Crua se chama Negra Nua Crua, e quando eu escrevi esse poema, eu gostei muito do nome, né? Eu já estava produzindo os textos para o livro, sem saber que nome eu ia dar, e eu falei, nossa, esse título tem tudo a ver com o que eu quero passar nesse livro. Então, eu pego o título do poema, levo para o livro e divido o livro em 3 capítulos. Então, o Negra são os capítulos onde trazem, de fato, as minhas reflexões como mulher negra dentro da sociedade, as minhas inquietações e tudo mais. O Nua são poemas que falam a respeito de amor, poemas que trazem mais esse lugar da paixão, poemas eróticos, sobre relações e relacionamentos. E o Crua é onde eu vou mexer no meu âmago, num lugar mais político, num lugar espiritual, em outras inquietações e coisas que eu entendia que não cabiam nesses outros 2 primeiros temas. Eu sou uma pessoa que eu preciso me organizar muito assim nos pensamentos, então todas as minhas coisas, todos os meus trabalhos são baseados em muito conceito, assim, como eu falei aqui, nada é por acaso. Então não é por acaso que o Negra Nua Crua, ele tem a coloração que ele tem. Na época eu estava de dreads, né, então eu fiz aquela foto que é como se os dreads estivessem de fato sendo a minha raiz e indo para o mundo. Tem várias coisinhas que depois que você lê o livro, você entende o porquê que elas estão ali. É um livro também com fotografias, enfim, cada detalhezinho trabalhado dentro dessa perspectiva negra, nua e crua. Então é por isso que veio esse nome. E a outra pergunta era qual slam que me deu, que eu mais gostei, né? Era isso? Isso, que você mais gostou de participar. Ai, gente, todos. Essa pergunta é difícil. O que eu mais gostei de participar, nossa, eu gostei de participar de vários, mas com certeza a FLUP, assim, eu acho que a FLUP foi um grande marco mesmo na minha vida, porque foi um slam onde eu batalhei com poetas de outros países. Então, para quem já estava vindo batalhando, né, no seu país ali, com as pessoas falando a sua língua, e já era muito difícil, eu ficava super nervosa. E assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de competir, gente. Esse lugar da competição, para mim, é um lugar que eu trabalhei muito no slam, porque eu fico, de fato, muito nervosa, assim, sabe? Nervosa de quase desmaiar a ponto de tanto nervosismo. Então, eu já passei uns sufocos, assim, durante os slams, que só quem estava ali do meu lado sabe como foi difícil. Mas, mesmo assim, eu enfrentei esse meu medo, porque eu tenho medo de entrar em batalhas mesmo, assim. Essa coisa de competição, para mim, é uma coisa que me deixa muito pilhada. E o slam me ensinou a tentar manter a calma. Então, a FLUP de 2016 foi um dos slams assim, mais potentes que eu participei. Primeiro porque foi dentro da Cidade de Deus, então o público que estava lá também era um público que se identificava muito com o que eu tinha para dizer, isso para mim foi muito importante. E porque também eu desbanquei vários poetas cabulosos da gringa, assim, sabe? Eu me senti super especial, então eu falei, meu Deus do céu, faz sentido mesmo, que bom, assim, foi um slam que me fez me enxergar nesse lugar, assim, sabe, de entender que de fato o que eu escrevi, o que eu estava ali contando mobilizava, chegava nas pessoas. Mas assim, esse slam também foi a minha linha definitiva de batalhas de alto nível, porque eu quase morri do coração de fato, assim, tive uns piripaque, eu falei, acho que agora eu só quero batalhar de leve, assim, porque esse negócio, quando é muita tensão, acho que meu coração não aguenta, eu provavelmente não aguentaria uma outra FLUP. E por isso que o Slam das Minas vem também, porque eu entendi que eu já estava num lugar onde eu podia chamar mais pessoas, onde eu podia disponibilizar espaço para outras meninas se apresentarem, sabe? Isso para mim é muito importante. Quanto mais a gente vai entrando em lugares, a gente vai conseguindo entender como a gente pode chamar outras pessoas. E podendo organizar um slam com o meu nome, já assim, né, que as pessoas já entendiam do meu processo, eu consegui lugares, consegui abrir também espaços para outras meninas se apresentarem, principalmente serem remuneradas pelas suas poesias, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Assim, a gente escreve pra gente sim, mas se eu quero levar esse trabalho a sério, eu preciso também ser remunerada por ele, afinal de contas é o que me alimenta, é o que faz com que eu esteja de pé para continuar a escrever. Tá aí, recado dado. E ela disse que, por conta da pandemia, ela às vezes se sente miudinha. Miudinha você? Nunca, nunca. Miudinha nunca. A gente conheceu a equipe de Franca, de Batatais. Agora vamos trazer aqui o pessoal de Jardinópolis, que é a Júlia. Oi, Júlia, tudo bem com você? Oi, tudo sim. Maravilha. Você está aí na biblioteca da escola? Sim. Legal. Manda aí a sua pergunta. Como você se sentiu a ser a primeira mulher a ter vencido Rio Poetry e em 2019 por ter sido a primeira slammer negra brasileira a lançar um disco de poesia?
Como é que foi esse sentimento? Ou está sendo, né? Acho que é um sentimento que fica aí, né? É um sentimento muito doido, assim, mas é uma sensação só de, assim, foi só mais um trabalho e eu preciso continuar fazendo, né? Eu me lembro quando eu ganhei a FLUP, que uma mulher chegou para mim e perguntou, mas o que você ganhou com isso? Você ganhou dinheiro e tal? Eu falei para ela, não, eu só ganhei moral mesmo, assim, foi todo esse sufoco só para eu ganhar uma moralzinha. E é sobre isso, entendeu? A gente acaba se desafiando também, primeiro, né, para se colocar nesse lugar. Então, poxa, até então eu não tinha participado de uma batalha tão grande. Então, deixa eu ver como é que eu me viro dentro desse lugar, deixa eu ver o que eu posso extrair daí, como eu posso aprender. E para mim foi super importante, porque de fato a FLUP já era um evento, né? O Slam na FLUP já era um evento que acontecia há alguns anos, e eu fui a primeira mulher a conseguir vencer essa batalha internacional. No ano anterior, a Luz Ribeiro foi a primeira a vencer a nacional. Então, assim, a partir desse ano a gente começa a entender como também as mulheres estão começando a ganhar um outro espaço, né? E para mim foi importante nesse lugar de dizer, olha, eu não sou a única, se preparem que depois de mim ainda tem muita gente para vir aqui e botar vocês em choque. Eu acho que isso é muito importante, ocupar esses espaços para dizer, olha, estou chegando aqui agora, mas não se bastem só comigo, porque ainda tem muito mais gente para vir. E sobre o Mormaço, que é o disco que eu lancei em 2019, é muito doido, porque eu fiquei procurando muitas referências assim, nacionais dentro desse lugar, de mulheres negras, e infelizmente a gente ainda tem muito pouco, né? Lá fora, esse lugar do spoken word, como de fato uma profissão, é muito grande. Existem pessoas assim do spoken word que são famosas como rappers, assim, que ganham muito dinheiro, que tem um espaço muito grande na mídia, né? Que é diferente do que a gente tem aqui. A gente ainda está caminhando para que as pessoas entendam que o Slam é uma coisa para se levar a sério, porque muita gente ainda não leva a sério toda essa comunidade e toda essa movimentação que o Slam já tem aqui no Brasil há mais de 10 anos, né? Então, é um processo. Mas eu fiquei muito feliz de poder tirar todas as minhas ideias desse lugar do pensamento e poder entregar algo que, para mim, já era, assim, urgente, sabe? Fazer o disco, para mim, era muito urgente, porque eu queria me experimentar em outros lugares. Eu queria entender se a minha palavra chegaria em mais pessoas também através de uma outra plataforma. Então, eu entendi que foi muito importante e... eu não sei, eu não fico pensando muito nessa coisa de ser a primeira, assim. Eu só quero fazer. Eu quero fazer e mostrar para as outras pessoas que isso é possível. Bom para nós que você vai fazendo, a gente vai compartilhando e vai criando esse ambiente em nome da palavra, em nome da literatura. Tem umas imagens dos trabalhos realizados pelo SESI Jardinópolis, vamos conferir? Para a gente mostrar para você, Mel, e também para quem está na nossa companhia. Essas são as fotos do pessoal que está assistindo hoje, é isso? Nós temos 2 momentos aqui. Aí. Acendi um incenso com o teu cheiro, só para ter você pairando sobre meu ar. Respirei fundo em meia neblina, para dentro de mim sua essência dançar. Dias desses acendi um incenso, essência de terra molhada, para me lembrar do teu quintal, das nossas noites de farra. Rua prata, pele preta, grama verde lençol, mãos que afagam, suor e sal. No teu corpo mar me afogo e me reconheço no teu som. Pés descalços, deixa chover, a gente brinca na lama. Hoje o solo fértil nos serve de cama. Enquanto você observa meu corpo... Bom, hein? Muito legal. Ai, que lindo! Agora a gente está em Sertãozinho? É isso? A galera toda aí é de Sertãozinho? Oi, é sim. Maravilha. Me fala seu nome aí, você que está liderando essa equipe aí toda. João Pedro. Oi, João Pedro. Como é que foi trabalhar os textos da Mel? Foi muito divertido. A professora de língua portuguesa tratou a gente em sala. A gente entrou na plataforma do Livro Vivo. A gente leu alguns dos conteúdos dela, assistiu o vídeo dela e depois na biblioteca a gente pegou alguns livros para ler. Legal. E aí você tem uma pergunta para ela? Sim. Pode representar a galera aí e fazer a pergunta.
A gente viu nos textos dela que ela usou muita metáfora, e a gente queria fazer perguntas justamente sobre isso. Então a gente queria falar com você, Mel, por que você usa tantas metáforas e como você consegue encaixar as metáforas tão bem? Deixa eu ver se eu entendi direito para eu poder ajudar a Mel. Você falou que ela usa metáforas e como isso... É isso? Eu entendi. Tá bom. Legal, Mel, é isso. É só uma boa pergunta. Porque, na verdade, às vezes eu não penso muito. Eu só escrevo. É muito louco. A escrita é um negócio que é muito intuitivo, né? Assim, e dependendo do que a gente quer comunicar, não dá para ser tão direto. Assim. Eu gosto de fazer as pessoas refletirem e também trazer esse lugar do... Será que é isso? Ou será que é aquilo? Acho que é importante, quando a gente escreve, também dar opções para que o leitor tenha a sua própria viagem, para que ele tire suas próprias conclusões. Por isso que eu estava falando aqui no começo, como é legal ouvir outras pessoas lendo meus poemas, porque até eu mesma, ouvindo em outras vozes, me faz ter outras reflexões sobre o que eu mesma escrevi. Pode parecer meio louco, mas é verdade. E eu acho isso muito legal. Então, na verdade, quando eu penso em um tema específico que eu quero escrever, a depender desse tema, eu penso de que forma eu gostaria de ouvir falar sobre ele. Eu escrevo muito pensando em como eu gostaria que outras pessoas se comunicassem a respeito daquilo, para ter outras ideias de como eu posso chegar nas pessoas, assim. Então, as metáforas, elas acabam vindo de um jeito muito também despretensioso, assim. Tem coisas pontuais, dependendo do tema que eu quero falar, se são temas mais pesados, assim, que eu ponho de propósito, e tem coisas que eu percebo que na escrita elas fluem, sabe? E eu acho que isso é muito legal, assim, e fico feliz de saber que vocês repararam nisso, porque às vezes eu acho que as pessoas não percebem. Às vezes tem umas provocações que a gente coloca numas coisas que você fala, será que eu me fiz entender com isso? Mas que legal saber que vocês notaram, assim. Eu acho que é esse o lugar da palavra também, sabe? É provocar o pensamento, mostrar outras opções e entender que a gente pode trazer essa lírica de outras formas. A gente não precisa ser sempre literal. Né? E o legal de você ter vocabulário, de você estudar palavras, quando eu falo palavras de fato estudar as palavras, estudar suas raízes, entender os sinônimos e tudo mais, é que você acaba tendo como brincar com elas no seu texto. E isso é o mais gostoso. Assim. Então, se vocês que estão aí do outro lado têm vontade de escrever, brinquem muito com as palavras, não tenham medo de usá-las, de ousá-las, de procurar todos os significados possíveis para elas, porque a partir daí você vai conseguindo inserir também uma marca sua dentro do que você escreve e fazer com que as pessoas reflitam de fato sobre aquilo que está ali, né? Eu acho que é importante também a gente apresentar outros vocabulários para quem está nos lendo. Legal. Mel, durante toda essa nossa jornada, hoje pela manhã, conversando com as escolas, a quem eu já começo a agradecer, super legal. Moçada, sem a participação de vocês não rolava. Coração eterno, professora, coração a todos os estudantes. Uma super oportunidade. A gente foi fazendo algumas imagens de onde eles estão, para que você possa também estar um pouquinho com eles. Então vamos rodar essas imagens, olha, a sua tela, né, produzindo na escola e os estudantes em atividade. São outros estudantes que não apareceram aqui conosco, outros que sim apareceram, mas atividade em sala, atividade na biblioteca, no espaço coletivo da escola. Olha só que legal, em sala de aula mesmo. Alguns no seu universo mais individual, alunos, professores, biblioteca, lugar super apropriado para receber o Combinando Palavras em sala de aula. Bem legal, né? Bastante gente. Ai, que demais, galera. Obrigada a todo mundo que se mobilizou para estar aqui hoje nesse encontro muito especial. E já mais perto do finalzinho, a gente vai voltar aqui para Sertãozinho, que eles vão declamar um poema. Deixa eu só me identificar aqui bonitinho com quem é. E aí, Pedro, quem vai fazer? Você? Então, sou eu, meu nome é Maria Cecília. A Maria Cecília que vai fazer. Vamos dar uma invertida aí, só para Maria Cecília ficar bem pertinho do microfone. Por favor, Pedro. Isso. Senta pertinho, Maria Cecília. Esse poema é do Pedro, mas eu vou declamá-lo. Adoro essas duplas, né? Esses trios, esses coletivos que produz junto, mas um representa.
Então tá bom, manda lá o seu poema para Mel Duarte. Mel Duarte foi à luta e se fez absoluta. Marcou sua história, encanta na escuta. Logo cedo, com 8 anos, conheceu a poesia e fez seus planos. Durante a vida enfrentou desafios muito insanos. Deu a volta por cima e arrasou na rima, uma linda artista. Demonstrou ser muito mais do que uma vítima, muda o mundo e ensina. Ensinando o mundo a compreender a luta que é viver e ser quem quer ser. E se alguém depois de conhecer me disser que se surpreendeu, eu vou entender. Uau! Dali, Mel, que delícia! Linda, arrasou! Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal do SESI. Mel, vou deixar a palavra com você, livre, sem perguntas, para você encerrar como quiser. Lembrando que você volta à tarde, hein? Você descansa, sim, se recupera. À tarde tem uma outra galera, outras escolas, outro mediador aqui para conduzir com você. Mas vamos encerrar nossa manhã aqui com a tua mensagem. Aqui estamos nós, donas de nossas próprias palavras, revolucionárias do cotidiano, regando a terra outrora batida por nossas antepassadas, firmando nossas pegadas, sabendo que hoje, cada vez que nossa fala se propaga, equivale a 10 que antes foram silenciadas. Mulheres de uma geração atrevida, filhas dos saraus e das batalhas de poesia, alquimistas, libertárias, propagandistas da oralidade, compartilhando nossa travessia e bradando a nossa realidade. Sempre semeando essa terra verbo fértil, perpetuando nossa existência através de versos, escrevendo quantos poemas manifestos forem necessários por dia para cada vida interrompida ter mais valia, não mais invisíveis, não mais mercadoria. Se querem nos privar, ocuparemos espaços. Se querem nos apagar, escreveremos livros. E se querem nos calar, vamos falar mais alto. Esse é o recado que eu deixo aqui para todo mundo que tem a intenção de escrever, que gosta das palavras e que não tenha medo. A gente está no momento que a gente precisa sim contar a nossa trajetória através do nosso ponto de vista, porque as nossas histórias já foram contadas por muitas outras pessoas que não as vivenciaram de fato. Então aproveitem essa ferramenta que vocês têm na mão de vocês. Eu entendo a palavra, a poesia como uma ferramenta de transformação social mais importante que a gente tem hoje nas nossas mãos. E agradeço por fazer parte de uma geração que encontrou, de fato, na poesia um abrigo, né, e esse aparato de sobrevivência para conseguir lidar com tantas coisas, com tantas inquietações que essa sociedade nos coloca. Então, eu quero agradecer muito a cada pessoa que está aí do outro lado, a cada professor, professora, a cada aluno, aluna, que se dedicou nesse processo para ler os meus trabalhos, né, para entender um pouquinho mais da minha vida. Muito obrigada, sabe, por vocês se permitirem conhecer um pouquinho mais da Mel e de outras mulheres que acabam vindo comigo, porque eu sei que quando começam a pesquisar vão aparecendo outros nomes maravilhosos, então eu deixo aqui também um salve para as mulheres que vieram antes de mim e para as que ainda estão por vir, porque a gente faz parte dessa rede de construção que eu acredito ser muito bonita e eu acredito muito mesmo na potência das palavras para a gente mudar a nossa sociedade. Eu espero que vocês também, e que no dia de hoje vocês estejam mais abertos a colocar mais poesia aí na vida de vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e muito feliz que daqui a pouco a gente volta também para conversar mais um pouquinho. É isso aí, gratidão, gratidão gigante, Mel Duarte, nessa manhã aqui do Combinando Palavras. Gratidão a todos vocês aqui dessa plateia virtual super qualificada que leu, né, trabalhou a obra e levou para dentro das unidades escolares essas reflexões necessárias, né, importantes para a nossa sociedade, para a formação da nossa idade. Super obrigada, tchau para vocês. Mel, descansa, à tarde você volta com mais poesia, mais slam, muito mais conteúdo na nossa 20ª edição da Feira Internacional do Livro.